Olá, você que está acompanhando estes canais meus. Bem, você já assistiu ao documentário que foi postado no domingo. Este vídeo está sendo gravado um dia antes, ou seja, no sábado, dia 13, antes de ser postado aí para vocês o documentário, que tem 3 horas e 7 minutos originalmente. E no YouTube teve que ser cortado uma parte de 30 segundos pelo safado, falso profeta, o espírito aí de anticristo que é o Edir Macedo. Ah, por direitos autorais, né? Dizem eles. Bem, estou aqui. Por que que tem a ver? Por que que eu citei isso? Porque esse daqui é um pequenininho complemento ao que você viu no documentário e principalmente no vídeo trailer, ou seja, no prelúdio ao documentário CCB do vídeo lá que tem 9 minutos e você pôde assistir. Que trata justamente da mudança da chamada Santa Ceia, que de santa não tem porcaria nenhuma. Bom, sabemos que a Santa Ceia que é praticada nos cultos protestantes é a ceia mitraica. Porque Jesus é mitra? Não, mas porque eles imitam qualquer paganismo, porque eles são filhos da prostituta católica que imita o paganismo que nela foi incluída quando ela foi criada por Constantino. Enfim, sabemos da história. E a seita CCB advém daquela onda, da primeira onda do pentecostalismo trazido pelo o missionário, o ungido na cabeça deles. É outro Cristo para eles, que é o Luiz Franciscon, em 1910, aqui no estado do Paraná, que ele teve mais sucesso, e depois lá em São Paulo. Bem, tem a ver com a Santa Ceia. O rapaz ex-CCB, o mesmo que esteve incluído aí no documentário por volta das 1h15, se não me engano, do documentário, ele entra aí como anônimo porque ele não quer que o nome dele seja revelado. Eu ia trazer um parente dele, mas o parente dele não quis participar, então beleza. Dando testemunho de como foi essa vida nessa seita religiosa. Enfim, vou aqui reagir ao vídeo que ele mandou, que diz respeito dessa mudança. Eu pensei que era um rapaz de fora falando da mudança da CCB, mas não. É um rapaz de dentro aí da CCB que vai falar a respeito dessa mudança. O que que houve? Será que Jesus muda? Vimos do documentário que não. É só você ler a escritura, não precisa nem ver meu documentário. Será que Deus muda? Não. Jesus é Deus. E se, portanto, Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus, porque o Pai está nele, a plenitude, enfim, você já leu isso daí, ao contrário desses cientistas aí, teólogos liberais como Fábio Sabino, esses ateuzinhos de internet, o Jason Ferrado, esse Antônio Miranda da vida, a Juliana Calvacante, sei lá que porcaria que é o sobrenome dela, mas enfim. E também os cientistas testemunhos de Jeová, ao contrário do que esse pessoal afirma, não é um ser criado, mas sim autocriado. Bom, enfim, esse é outro assunto. O que é mais fácil de provar dentro da escritura é que Jesus é Deus. Enfim. Uh, e tem como ele mudar? Não, não muda. Nele não há sombra de variação. Tem no homem que muda, tá certo? Mudou alguma coisa dentro da Santa Igreja CCB. Eles dizem desta forma, então estou repetindo o que eles falam, não estou pegando de livros que atacam ele, eu estou pegando de dentro das pregações deles. Eles falam isso, que lá é a própria graça. Mas esse rapaz aqui vai mudar um pouco. Eu assisti até os 6 minutos de ontem, e aí eu estava com muito sono, porque eu teria que trabalhar hoje em um lixo aí de uma empresa. Então eu não assisti até o final. O resto eu vou assistir com vocês. Óbvio que eu vou passar todos 16 minutos, mas é isso. Vamos lá. Vamos ver o que ele tem para falar. Queridos irmãos, eu sinto passar uma parte para os irmãos, talvez nem só para os irmãos, mas para todos aqueles que foram assistir o culto.
Eu vou ter que colocar o fone, gente. Explique para quem for conversar. Nós somos o povo da congregação cristã no Brasil. Não mudou nada. Não mudou nada, só a forma que essa dita Santa Ceia mudou. O que é santo pode mudar? Bom, se Cristo o reina, conforme eles dizem, claro que é da boca para fora. Se é em nome do Senhor Jesus e ele é Senhor, será que ele muda? Ele é santo? É a primeira pergunta. Se sim, ele muda? Se sim ou não, ele não muda? Sim, ele muda? Não, não muda. Então, se a CCB é uma igreja santa, é uma igreja, Nicolas, é claro que tem nossos erros. Não, não tô falando que é erro aí de pessoas, estou falando a congregação em si. O prédio, o CNPJ, ou vai dizer que não é CNPJ isso daí, que não paga imposto. Igual os ricaços, eles abrem a pilantropia deles para não pagar imposto. Você sabia disso? É só abrir uma empresa de pilantropia e aí você não paga imposto. Sabia que tem essa tática? Sim. Rico tem um escape na lei quando ele pode, porque ele tem isso contra você. Enfim. Então, se Deus está aí na CCB, ele se faz presente, ele que usa a pessoa, tem como mudar uma coisa dele aí que é santa? Pode mudar alguma coisa? Bom, Desde quando o senhor tomou o irmão Luiz Franciscão para anunciar o evangelho? Não isso na cabeça deles. o evangelho em si, mas abriu-se ali Realmente, não foi o evangelho em si. O evangelho está longe desse pessoal. uma nova porta vamos dizer assim, de adoração a Deus. Pois o evangelho É uma nova porta de adoração a Deus. Ou seja, antes não tinha. É nova. Eles sempre estão atrás de novidades. Ou seja, o Luiz Franciscão foi inspirado aí pelo Deus deles, pelo espírito deles, que não é santo nada. É o espírito da ganância, do dinheiro, da mentira, enfim. Foi inspirado para uma nova porta de adoração. Nossa, e quem veio antes? Será que ficou perdido? já vinha sendo anunciado há muitos anos. Por que ele só não continuou? Por que ele teve que ter uma nova porta de adoração? Como assim nova porta? É para remeter no subconsciente das pessoas a porta da congregação? Será que é isso? Desde Martinho Lutero, vamos dizer assim, que foi Eles sabem. Esses que sobem no púlpito, eles sabem. Você não, que tá sentado no banco, irmão ou irmã da CCB. Se bem que vocês nem chamam eu de irmão. Primeiro que eu não concordo com a religião cristã, já é o primeiro ponto. É uma farsa. É uma religião maldita. Segundo, vocês não chamam nem quem é religioso, protestante igual vocês, de irmão. Então quanto mais eu, né? o evangelho começou a ser propagado. O evangelho começou a ser propagado ali, com Lutero e Luiz Franciscão. Coitado dos apóstolos. Então falar que o Lutero, ocultista, Rosa Cruz, e o Luiz Franciscão com patifaria com a maçonaria. Senhor Eles, eu não sei se esse rapaz vai falar, mas eles falam muito em irmandade. Procura nos sites maçons, procura em livros maçons, de ilustres maçons, de ocultistas, como eles se chamam entre si. Nicolas, tem algum problema eu ficar falando igual eu chamo irmão, irmandade? Não, não tem nenhum problema. Agora, quando você está dentro de um contexto religioso, isso muda. tomou uma Luiz Franciscão para anunciar o evangelho e isso não encaixa bem. Correto? Ah, mas a graça nasceu lá. Não, a graça é Cristo. Então, Se a graça é Cristo e Cristo habita em nós, por que eu tenho que sair da minha casa num horário, vestir o terninho com pênis de Baal, o obelisco que faz homenagem a deuses aí no pescocinho? Por que eu tenho que me portar bem, sentar longe da minha esposa, longe da minha filha? A idiotice de separar homem de mulher nas cadeiras. Um fica de um lado, outro fica de outro. As mulheres de véu, por que eu tenho que ir? Será que em casa é diferente do que tá aí dentro? O que muda? são coisas que foram nos ensinadas que
Ah, Nicolas, mas lá tem o nosso próprio lugar. Você vai querer adorar em casa com o vizinho enchendo a caceta do saco, igual tem aqui atrás de mim, com gente tocando funk alto. Bom, eu conheço denominações que tem outro bar na esquina e a denominação é na esquina. Se eles aumentar, você vai ouvir da mesma forma. E eles vão aumentar o ganho do microfone, o ganho do som pra você estourar ainda mais seus tímpanos e voltar surdo pra casa cada vez mais. Mas não tem como fazer isso em casa, não. Você tem dinheiro pra dar o dízimo, mas não tem dinheiro pra guardar, pra comprar um som também, pra desgoelar tudo. Então, se é pra fazer igual lá, então faz em casa, então. E hoje nós entendemos que Se não é essa bem desculpa. assim. Então vamos lá. Quando, irmão, o senhor tomou o irmão Luiz Franciscon para que formasse então Na cabeça deles, da seita uma CCB. congregação cristã no Brasil, o Senhor, pelo Espírito Santo, passou-lhe a ele as ordenanças de como que o Senhor queria que fosse esse grupo em si, que por causa da lei teve que ter um nome, e se deu o nome de Congregação Cristã no Brasil. Era outro nome, mas a lei, você viu no documentário, a lei, lá no começo, acho que, sei lá, acho que bom, não vou julgar aqui. Mas antes das 1 hora de documentário, eu lembro de ter comentado, pelo menos na edição, a não ser que eu cortei, eu joguei mais pra frente, de ter comentado sobre isso, está lá no documentário, assista, se você não assistiu. A seita CCB, quando se instalou aqui no Brasil, tinha um outro nome. Mas, por ela ter que adentrar o sistema, e ele admite isso agora, adentrar ao CNPJ mesmo, legalizar mesmo, senão ia banir eles aqui do Brasil, para estar lá o papel, falar, tá aqui, beleza, aqui é o corpo aqui do CNPJ, da CCB, beleza, cadê o documento? Aí eles tiveram que colocar um nome, aí colocaram Congregação Cristã no Brasil. O Luiz Franciscano não foi influenciado por espírito nenhum, a não ser por homens lá nos Estados Unidos. Tinha que ser. Tinha que ser. Americano botando o bedelho aqui. Se bem que ele era italiano, mas trouxe essa porcaria lá dos Estados Unidos. Com o primeiro movimento do pentecostalismo, através lá do Parham da vida, de outros que tenham sobrenomes complicados aí que você viu no documentário, inclusive amiguinhos dele, enfim. E teve uma briga, um racha, olha aí como começou bem, né? Um racha entre eles. E depois, nessa primeira onda, veio a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus aqui no Brasil em 1910, a Congregação Cristã no Brasil, e 1911 a Assembleia de Zeus. Ué, Nicolas, como assim Zeus? Deus é Zeus? Estou preparando um vídeo, quase igual o documentário, mas não vai ser um documentário. Eu vou pegar vários vídeos aqui na internet. Eu ia fazer em texto, mas tem muito vídeo que ia falar já o que ia ter no texto, então eu vou usar esses vídeos e aí eu vou intercalando com meus comentários para você entender de uma vez por todas que Deus não é Zeus. Enfim. A respeito da primeira onda, é isto. E ele trouxe aqui pro Brasil. A segunda já é a influência paulista, porque ele passou aqui no Paraná e também em São Paulo. Então, lá em São Paulo, que também teve a questão da Batista, mas vamos se concentrar aqui no pentecostalismo, porque eles são do pentecostalismo. Eles são filhos, frutos do pentecostalismo lá de William Seymour, que foi enganado lá na Rua Azusa. Assista o documentário Aconteceu na Rua Azusa, a versão de 2014. O Comentando a Rua Azusa, que tem acho que mais de 3 horas, ou quase 3 horas aí. E o Aconteceu na Rua Azusa, versão 2022, para você entender de uma vez por todas. A segunda onda foi o Brasil para Cristo. A quadrangular. Essas daí foi a segunda onda. Em 1955, 56, 57, enfim. Uma cópia barata da outra. Se você não sentir bem, tem essa cópia da cópia, mas com uma diferencial aqui de uma vírgula ou um sinalzinho de mais aqui. E depois na terceira onda, para finalizar, enquanto não vem a quarta, né? Foi
quase nos anos 70, 60, 80, no máximo, que foi a Universal e também do Reino de Deus, como que é aquele troço? Do R.R. Soares. Enfim, que também houve outro racha e aí abriu o próprio dele. Bom, enfim, essa é a terceira onda, a primeira é da Congregação Cristã no Brasil, essa praga. E assim, o Senhor, pelo Espírito Santo, sempre estava passando ao servo de Deus como que deveria ser. Até todos os detalhes. Até mesmo o nome que está aqui em cima, foi o Senhor que mandou fazer assim. Antes ele só fazia a pré-figuração na tenda. Aí teve aquela situação estranha com o templo de Salomão, que ele dedicou ao Deus desconhecido, e o templo de Herodes. De Herodes. Não é do Senhor Jesus, é de Herodes. Enfim. E aí, misteriosamente, hoje em dia, ele revelou a um suposto homem, supostamente ungido, para supostamente colocar o nome dele, supostamente, ali em cima, em nome do Senhor Jesus. Imagina alguém mentir em seu nome. Imagina alguém pegar o seu nome e botar palavras na sua boca que você nunca disse. Agora imagina isso com Jesus. Sim, todos os religiosos fazem isto. Nisto, incluso os religiosos ateus, porque não existe nenhum ateu que não seja religioso também. Por revelação. E muitas coisas que foram fundamentadas foi ordenança do Senhor. Fundamentadas na ordenança do Senhor, porque aí não se pode questionar. Aí coloca uma couraça já que é o Senhor, aí não se pode questionar. Nicolas, agora podemos? Não, não é questão de poder, porque você sabe que o Senhor deles é uma farsa. Enfim. Mas é porque eles não têm uma base escritural para isso. Então eles falam o quê? Revelação. Aí pode. Então tá extra escritural. Extra documento. Extra evangelho. É fora, aí pode, porque é revelação. A mesma coisa acontece com a seita adventista, que recebeu a revelação que ia, não sei das quantas, que Jesus ia voltar e não voltou. As testemunhas de Jeová, percebe-se. Lembra do documentário sobre o mormonismo? Lembra? O que houve lá com o Joseph Smith? Revelação. Por quê? Porque não precisa depois pegar a Bíblia e falar assim, Nicolas, para de blasfemar contra Deus, a Santa Igreja CCB, porque está escrito aqui. Não, eles não conseguem provar aqui, porque eles agora têm a couraça de que não pode questionar, porque é o próprio Senhor que revelou. Então não precisa estar escrito para isso. Eu não estou dizendo que não exista, mas aí, você sabe, é uma farsa, é só pegar qualquer história de qualquer denominação, inclusive da seita CCB, que eu nunca vi um documentário decente no YouTube, na internet, em lugar nenhum, nem em outras línguas, pelo menos eu não achei, então eu resolvi fazer eu próprio. E quando o Senhor ordena alguma coisa pelo Espírito Santo, ele faz de uma certa forma que, se durar 1000 anos, não deve ser mudado. E agora? Correto? Correto. Se foi ele, não pode ser mudado. E agora, o que você tem a dizer? Então, o Senhor montou este grupo, que hoje é chamado de Congregação Cristã no Brasil, e deu os ensinamentos. E veio bem até mais ou menos a década de 90, 80, até que então começou a surgir ideias humanas para mudar algumas coisas. E foram mudando sem o conhecimento da Irmandade. É engraçado que eles dizem serem inspirados por Deus, não sei o que, mas quando é para falar uma realidade, usando bem as palavras, falando, não, é o Espírito, não sei o que, mas nesse caso, não pode mudar, é humano, aí eles ficam como? Irmãos, engolindo seco, entende? Coitado, não é culpa desse rapaz que sabe como começou a seita dele.
né? Por mais que talvez ele não pense que é seita, mas ele sabe como começou, ele sabe que eles vieram da Reforma Protestante, vieram lá da raiz de John Wesley, aí teve lá o Fox Parham, o outro lá não sei das quantas, o William não sei das quantas, aí depois veio o Louis Franciscon, que entrou nesse meio, tomou conta de uma denominação, mas logo saiu, teve um racha. Ah, meu As pai. escuras. E desde a década de 80 ou até antes, o desejo mais forte deles era mudar o jeito que era servido a Santa Ceia. Porque Agora, esse espírito que eles dizem que é santo deles, eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo, porque você nem sabe o significado de blasfemar na etimologia da palavra, já começa por aí, e nos dicionários gregos e hebraico. E, segundo, não é o Espírito Santo. Primeiro que não é espírito nenhum, e muito menos santo. É fruto da ignorância humana, quando não é demoníaca. qual o motivo? Simplesmente porque eles tinham nojo de tomar a Santa Ceia no mesmo cálice que os irmãos idosos tomavam. Essa é a real. E eu não estou falando isso porque eu penso que é, não. Eu sei. Conversei com alguém de lá. E pois então foi reunido um grupo de, não sei se pode dizer irmãos, mas um grupo de um poder aquisitivo muito grande e fizeram uma proposta para um ancião, na época presidente, que eles queriam que fosse mudado a Santa Ceia, senão eles mudariam de igreja. Ou seja, esses que não podem ser chamados de irmãos, com poder aquisitivo muito grande, que é esses, não é esses que estão em cima deles. Tem os bonzinhos e os mocinhos na visão deles. Enfim, é que nem falar de guerra no mundo, né? Na cabeça de alienados tem os bonzinhos e os mocinhos. Enfim. Aí sim, o povo fica quieto pra ouvir, aí percebe um pouquinho, mas ele vai usando palavras que não machuque tanto, que se trata de mais uma instituição humana não revelada pelo Espírito Santo, porque já está tudo revelado, não precisa revelar para alguém, montar um troço, ir pro Paraná, aqui pro meu estado, disseminar essa porcaria estadunidense e depois ir para São Paulo. Não precisa disso. E aí então o ancião, Aí o povo percebe que é humano, porque tem humanos que comandam a CCB com poder aquisitivo e manda e desmanda. Mas isso é em todas não é só na CCB. Entende? Mas quando é pra falar da própria, aí vamos usar palavrinhas e vamos engolir seco, porque era pra ser santa, agora não é tanto assim, porque tem esses homens com poder aquisitivo, mas sempre vai ter. Por isso que não tem Cristo no meio. O Cristo deles não reina aí. Cristo não reina nisso daí. teve a luz de Deus, falou, nada vai mudar. Só que aí criaram uma emenda, né? Criaram um escape. Nós vamos fazer então, nós vamos arrumar uma solução. Nós vamos fazer uma Santa Ceia à tarde para os idosos e à noite para toda a Irmandade. Então os idosos ficam na parte da tarde tomando a Santa Ceia, aí com a desculpa, né, de que à noite é ruim para voltar para casa, porque é frio por aquilo, e encaixou certinho. Então foi feito assim. Mas aí o centro, as cidades maiores, as Santas Ceias para os idosos era feito à tarde. Sendo assim, eles ficaram livres de tomar no mesmo cálice que os idosos tomavam, com dizer que os idosos babam no cálice e assim por diante, toda aquela nojo, né? Pois bem, passou-se o tempo e a ideia nunca saiu de que eles queriam que a Santa Ceia fosse servida em cálice separado para cada um ter o seu, para não ter contato com o outro irmão. E então, quando chegava aos mais antigos, a ideia era barrada
e nunca conseguiram. Até que chegou a pandemia e aí encaixou a fome com a vontade de comer. Com a desculpa da pandemia, então foi mudado a Santa Ceia e aí todos concordaram, foram feitas várias explicações mirabolantes. Maravilha, agora sim. E aí então começou a surgir entre o povo muitos irmãos que, graças a Deus, agora mudou. Eu não vi a hora. Pois é, se você é um desses, você tomou a Santa Ceia muito tempo indignamente. Porque tomava a Santa Ceia com o norte do sermão. Mas será que isso é o que está na Bíblia, ô rapaz? Será que toma-se a ceia indignamente é ter nojo do irmão? Será que é isso que está lá na passagem? Vamos abrir lá em Coríntios. Ou qualquer coisa que você queira. Olha como Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Então todos aqueles que tomavam com nojo, com receio de que não, você tomou a Santa Ceia indignamente, infelizmente. Pois bem, então chegou a pandemia, conseguiram fazer, só que aí o Senhor tinha no meio de toda a multidão um grupo que não aceitaria. Então, o que fazer? Se não participa da Santa Ceia, você não tem comunhão com a igreja. Então, se não tem comunhão, como o grupo era grande, vamos congregar nós sozinhos. E aí ficamos, como diz o ditado, desigrejados. Aí, agora, esse termo não é tão ruim assim. Mas quando eles têm que botar rótulo. O Nicolas é o quê? Ele não é religioso nem nada. Não, calma lá. Ele é agnóstico. Não, ateu não, porque ele faz a série refutando a bobice dos ateístas. Agnóstico não, porque ele não gosta de pessoa que fica em cima do muro e ele não tem dúvida sobre as coisas. Deixa eu ver. Ele não fica em cima do muro, também não acredita. Jesus. O cristão. Não. Ele chama a religião cristã de maldita. Mas ele chama Cristo de maldito? Não. Uma coisa não tem nada a ver. Entendi. Ele é mais espiritual do que religioso. Então ele é espiritualista. Ele é o misticista. Não, também não. Putz. Desegrejado. Aí agora pode, aí já que os membros que não aceitaram ou que aceitaram essa porcaria, tanto faz tendo mudança, bebendo no mesmo cálice, continua ainda uma mentira, mais uma das mentiras do cristianismo. Porque entre nós tem ancião, tem cooperador, tem carregador de orquestra, tem Ou seja, entre eles tem o pastor, tem o diácono, tem o obreiro, mas aí eles mudam os nominhos para dizer que é diferente. Entende? Porque na Bíblia está escrito assim, porque na nossa versão que a gente fez para nós, Nicolas, aqui na Bíblia Sagrada, onde tem o Bafomete aqui em cima, o deus Bafomete, o andrógeno aqui, que a gente homenageia, que a gente nem sabe, mas a gente pega e homenageia, a gente vê todo dia, o nosso subconsciente vê, mas a gente não sabe nada, a gente não pode pesquisar quase nada na internet, que seja de religião. A gente lê aqui, né? Aqui, ó, ancião. Olha, ancião. Né? E nós ficamos todos sem liberdade de estar nos cultos da congregação cristã no Brasil. Não, mas é mentira que não tiraram a liberdade. Não é o homem que tira ou dá a liberdade, é o Espírito Santo por Deus. Se não participa da Santa Ceia, não tem liberdade. Não precisa o ancião chegar e falar, não, você não tem liberdade. Não, para quem tem desconfiômetro, para quem sabe ler, um pingo é letra. Não participa da comunhão da igreja, como que tem liberdade? Porque a proposta era essa. Não, vocês... Acho que justamente por participar de qualquer coisa do que eles chamam aí de igreja, é que você não tem liberdade. Eu acho que você está totalmente equivocado. Você está totalmente ao contrário da realidade. Pode continuar congregando até Deus fazer a obra. Mas Deus já tinha feito a obra. Ele fez a obra, ele inspirou Luiz Franciscon, mas ele não conseguiu desfalecer, cair morto, ou ele não conseguiu barrar
esse Deus aí deles, que ele é limitado. Hora faz, outra hora não faz, esse Deus deles, da religião, agora da seita CCB, que ele não conseguiu barrar. Ele não conseguiu barrar isso daí de esses caras com poder aquisitivo, ou seja, esses ricaços aí com poder aquisitivo aí, ó, muito, muito maior, eles mandam e desmandam. Então, o que mais será que mudou a respeito vindo deles? O Deus deles fez tudo isso, inspirou e tudo mais, mas não foi capaz de falar assim, ó, aqui dentro não vai mudar a Santa Sé, mas se mudou. Agora, não mais dentro da congregação, mas somos o povo da congregação cristã no Brasil que Deus revelou para o irmão Luiz Franciscon. Mais um racha. Numa palavra o Senhor mandou em São Paulo, e essa palavra rodou o mundo inteiro e até hoje está nos grupos, no Facebook, Instagram. Se a congregação não permanecer na doutrina, voltaremos a congregar nas salinhas de oração. Foi a palavra mais curta que eu já vi ser pregada dentro da congregação. Ela se cumpriu e o povo está esperando ela se cumprir. Está aqui o povo congregando na salinha de oração. Deus cumpre a palavra ou não cumpre? Mas será que é um homem que falou ou Deus? Aí fica difícil. Outra palavra, na época da pandemia, o Senhor falou: eu vou criar uma situação no meio da minha obra e vou criar uma bifurcação. Quem vai para um lado vai pensar que está certo, quem vai para o outro também vai estar certo. Deus de confusão. Só que só quem tiver o Espírito Santo vai pegar o lado certo. Ah, claro. Os dois. Esse Deus deles é masoquista. Ele gosta de ver os dois se degladiar e falar quem tá certo, vamos ver. Eu acho que o Deus deles é o Mr. Beast. Eu acho que o Deus dele pega uma maleta e fala assim, ó, vamos escolher os irmãos aí, que nem pode ser chamado de irmão do lado, e vamos abrir a maletinha. Se tiver escrito eliminado, é porque ele tá no fogo do inferno, ele está do lado errado. Agora, se ele abrir a maletinha de safe, de salvo, aí ele está salvo, ele está no lado certo. Mas que Deus é esse, cara? Olha esse Deus de confusão aí do caramba. Vai parecer que tá certo, mas só um estará certo. E o Senhor criou, e quando chegou na Santa Ceia, não teve jeito de nós participar, e o Senhor criou um outro caminho. Então não é que nós não saímos, nós permanecemos na mesma reta, na mesma rodovia. Criaram um atalho e eles pegaram o atalho para o lado mais fácil. E está aí como está. Então, nós somos esse povo da congregação que não aceitamos a mudança da doutrina do Senhor Jesus. Ah, mas isso não tem nada a ver. Isso é nojento. Então, vou contar um segredo para vocês. Leia a Bíblia. Agora quando Cristo foi crucificado, que chegou nas últimas, faltava mais um detalhe. Então ele disse: tenho sede. Pegaram uma esponja, embebedaram num pote de vinagre, e com uma cana levou-se e deu a ele, e ele bebeu. Está escrito na palavra, não é que só esfregaram na boca, não. Ele bebeu. Agora eu vou explicar o que era esse vinagre, para os irmãos entenderem o que é que ele tomou. Os banheiros dos romanos, naquela época, banheiros públicos, vamos dizer, era como se fosse uma sala e nas paredes tinha como se fosse um balcão com um buraco, e ali todos faziam as suas necessidades. Esse era o banheiro público. E no meio daquele banheiro tinha uma caixa com vinagre. E era colocado ali uma esponja e uma cana. E o que eles faziam? Fazia as suas necessidades, pegava aquela esponja, colocava no vinagre para desinfectar, e se limpava com aquela esponja. E aquela cana, como a caixa estava lá, então ele pegava, espetava na ponta da cana e colocava lá na caixa para outro usar. Então todo mundo que passava naqueles banheiros usava aquela esponja.
E quando Cristo falou, tenho sede, o que está escrito? Tinha ali uma caixa com vinagre e pegaram uma esponja com a cana, embebedaram nela e esfregaram na boca dele e ele bebeu. E agora você me dizer que é nojento participar da Santa Ceia com seus irmãos? Ele se fez maldito, ele se fez humilhado por nós, ele se humilhou por nós, a cruz que eles rejeitam todo dia, porque eles ainda vivem na lei de Moisés, mas agora eu não estou mais preso a um sacrifício, à lei, a qualquer outra dessas porcarias da religião de vocês, ao pentecostalismo de vocês. Mais uma das farsas aí do protestantismo. Eu não estou pregado numa cruz. A libertação vem da cruz, do cordeiro que é imolado antes da fundação do mundo, mas agora eu tenho que ficar de braços abertos também, ser pregado e beber da boca de um velho aí da CCB. Ah, rapaz, que comparação é essa? Hipócrita. Agora, nós aceitaríamos essa afronta à doutrina do Senhor? Jamais. Então, por isso hoje estamos aqui, a palavra se cumpriu, estamos na salinha de oração. Então pode ser que alguém fala, não, esses aí são os revoltados, e aí junta aqueles que já tinham pecado, nada disso, não tem nada de revolta. Quem saiu por revolta está nos outros lugares. Nós permanecemos nas mesmas pisadas de Cristo, não mudou nada. O Cristo deles frequentava uma denominação religiosa. O Cristo deles sentava o bumbum na cadeira e ouvia uma pregação de mais de 1 hora, cansada, com o microfone estourando, doido para ir embora. O Cristo deles é um Cristo limitado, onde ele só se limita a colocar o nominho dele ali em cima para servir de nome comercial. Não que o nome em si seja, mas eles usam desta forma. O nome de Jesus só está aí para falar da boca para fora, para dizer que tem alguma ligação. O Cristo deles iria de terninho. Ele era bem vestido, sabia que ele vestia roupas luxuosas? Vai ver quantos que custa um terno. Ele vestia um pênis de Baal no pescocinho. Ele andava com umas túnicas, olha, brilhantes. Ele nunca criticou essas coisas, não. Quando falaram, olha, mestre, que pedras luxuosas, né, desse templo, ele falou, realmente, vamos congregar aí amanhã? Porque meu pai tem muitas moradas aqui na terra e se chama a Igreja Cristã. E as suas muitas variantes. Esse é o Cristo deles. Aqueles que saíram por revolta pegaram caminhos mais fáceis, que já tinham em seus corações os desejos de gozar uma parte do mundo, então aproveitaram essa oportunidade para fazer isso. Nós não, permanecemos no mesmo ensinamento, na mesma doutrina que o Senhor deu através das Sagradas Escrituras e os ensinamentos que o Senhor deu para o bom Luiz Franciscão. Então esse é o nós. O das Escrituras. O das Escrituras, o que a gente consegue manipular, e já que não podemos manipular muito, que vai dar muito na cara, e quase todas as outras denominações chamam nós de seita, e sabemos disso, mas vamos dizer que não, vamos nos defender, porque não se pode se mostrar tanto assim, claro, né? Tem que ter alguma coisa para disfarçar. Tem também a revelação lá do Franciscão, então, se foi a revelação do Senhor, então não podemos questionar esse Senhor. Mas é óbvio, é o subterfúgio que eles usam, porque aí não se questiona nada, e aí pode-se fazer tudo através de uma revelação, porque não precisa estar escrito, baseado. É o nosso povinho. É muita gente? Não. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então,
Eu ouvi aí mais do que 3 vozes, irmão. E agora, o que acontece? Nós temos visto, apalpado o Senhor entre nós todos os cultos. 2 ou 3. E aí você ouve muito mais vozes, muito mais que 10. Aí. Cara, que loucura, velho. Eles leem, quando leem, né, a escritura que está dentro da Bíblia, que está aí compilado do jeito que está. E eu fico até satisfeito do jeito que está compilada, porque os apócrifos devia ser extinto da face da terra, porque são livros bobos, idiotas, de fanáticos, de pessoas desconhecidas, de mentirosos, tardios, não confiáveis, não fazem lógica, não fazem sentido com o evangelho. Enfim, isso vai desde Enoque, Jazar, por aí vai. Agora, quando eles leem, eles acham que tem base em alguma coisa. Aí manipula, né? Porque a Bíblia já vem preparada para isso. Por isso que tem capítulo e versículo. Vem com a desculpa de encontrar mais rápido, né? Como se fosse um guia da internet onde você tem ali os tópicos. Não. É justamente para ficar mais fácil de manipular. Ou seja, 31, beleza, vamos parar no 31. Mas tem até o 50 o verso, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. Então, para você que assistiu hoje o culto e quer saber quem é esse povo, é isso. Somos o povo da congregação cristã no Brasil que não aceitou a adulteração na doutrina de Cristo. Mudar algum ensinamento, uso e costume, isso é tolerável, mas a doutrina é imutável. Não se muda. Daqui 1000 anos, se nós estivéssemos aqui, estaríamos participando da Santa Ceia do mesmo jeito. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Então, caros irmãos, mas como o Senhor é maravilhoso, Ele ainda nos deu a oportunidade de conhecer a voz dos 7 trovões, que é Apocalipse capítulo 10 em diante. As palavras que ficaram seladas quando Deus falava com João. Quando ele ia escrever, o Senhor disse: não as escreva. Então ele não escreveu. Ele viu o Apocalipse, não entendeu nada, pois quem lê o Apocalipse não entende. Onde já se viu gafanhotos com cabeça de mulher, rosto de homem e cabelo de mulher? Isso não existe. É tudo simbologia. E o Senhor revelou através da voz dos 7 trovões, que cremos que foi o Senhor que mandou. Então, por isso que nos nossos cultos transmitidos está escrito embaixo: Cristo reina, a voz dos 7 trovões. Então, e toda irmandade é bom que ouça para entender todos os porquês das nossas vidas. Nada fica encoberto. Quem ouve e crê, o Senhor abre a nossa viseira e fica muito mais fácil servir a Deus. Fica muito mais fácil entender quem sou. Bom, enfim. Então esse grupinho, que é muito menor do que aqueles que estão lá nos grandes centros, que tem um poder aquisitivo, esses aí eles rejeitaram. Eles preferem ainda se manter na doutrina. É que nem a Batista, e aí tem a Batista renovada, que é a Batista com o pentecostalismo misturado. Mais um racha. Parabéns, o Deus de confusão. Em Deus de confusão, em nome do Senhor Jesus deles. Porque o Senhor Jesus não está nessas porcarias. Enquanto você não vê que lá desde Luiz Franciscon teve uma tretinha com o pessoal religioso daquela época. E essas daí saem atrás de confusões. Tem também outro racha da CCB, procura aí saber. A questão do Brás. A CCB, CCBU, qualquer coisa, esqueci a sigla agora. E agora tem mais essa. Olha aí, esse
é o Deus de vocês? Esse é o Deus que você gostaria de servir? Que Deus é esse aí que causa confusão cada vez mais? Bom, gente, é isso o que eu tinha para comentar desse vídeo, que fica aí de complemento para você ver que realmente mudou e alguém que tem que falar, mas tem que falar de um jeito que o povo não perceba muito, que a culpa é daqueles lá, não é que eles comandam tudo e sempre comandou e vai comandar, enfim, é setorizado numa grande parte. Bom, gente, é isso que eu tinha para comentar a respeito disso daí. Obrigado a você que acompanhou aí logo cedo no domingo o documentário sobre a CCB. Se você chegou atrasado, passou muitos minutos do documentário. É bom que você assista desde o início para pegar a origem, as mudanças doutrinárias, as mudanças a respeito da Bíblia, a respeito da liturgia, alguns simbolismos, que é bem estranho, algumas linguagens, análise de uma pregação e tem muito mais dentro do documentário, tá bom? É isso. Nos próximos dias aí vai começar a ser lançado documentário sobre oposições controladas. Ou seja, cada documentário vai ser sobre um personagem de oposição controlada que há muito tempo eu já venho denunciando aqui no canal. Alex Jones, David Icke, Julian Assange, e tem mais que eu estou produzindo aí.